Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu quero falar um pouco sobre foco, sobre como quando a gente dá um foco para uma coisa, aquilo cresce. Isso é muito complexo porque se você tá dando foco exagerado a uma coisa que não faz bem para você, isso também vai crescer dentro da sua vida. E também diz sobre a possibilidade de a gente tentar focar em coisas que também serão funcionais e benéficas pra gente, mas que, de alguma forma, o ambiente sempre vai nos influenciar. Então, de qualquer forma, a gente pode estar olhando para uma perspectiva e outra pessoa no ambiente está olhando para uma outra perspectiva. Então, é como se você estivesse num ambiente que fala uma coisa e você tem um pensamento que age de outra. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre isso, sobre como a gente tem que... a importância desse canal. É justamente da gente entender qual o significado, o que a gente quer levar para nossa vida, qual o significado da nossa vida, para que a gente tenha muitos os pés no chão, enraizados. Porque às vezes na vida, tudo vai parecer que não faz sentido, e a gente tende a sempre olhar e acreditar no nosso pensamento de que as coisas não vão dar certo, enfim, que não existe caminho. Mas eu sempre falo aqui no canal e eu vou repetir 1000 vezes se for necessário, sempre há caminho. Sempre há caminho. E às vezes a gente fica sempre insistindo em algumas coisas que a gente também não consegue mudar. Isso é normal do ser humano, né? Porque quando a gente quer mudar, o nosso cérebro já está acostumado com aquela linearidade de tudo que a gente sempre faz. E quando você decide mudar até para um hábito melhor, aquilo também vai ser difícil, vai ser desconfortável, porque o nosso cérebro ele tá ali sempre em nossa defesa. E por isso que o nosso pensamento é também complicado em relação a isso, porque o nosso cérebro quer conforto, mas a gente também tem que entender que nem sempre o conforto é o que cabe ali. Então, às vezes, o desconforto, que a maioria das vezes, na verdade, né, a ação, a coragem de fazer coisas que inicialmente a gente é ruim ou que a gente precisa mudar para chegar onde a gente quer, é doloroso. Tanto que eu falo aqui no canal, eu trouxe um vídeo sobre isso, que é quando a gente tem que fazer coisas desconfortáveis. Às vezes a gente quer mudar e a gente fala, não, vou mudar, beleza. Toma ação. Quem disse que a gente consegue? Por exemplo, uma pessoa que é muito ansiosa, quer aprender a descansar, né? Hoje a gente tá nessa sociedade neoliberal, tudo tem que ser produtividade, até o hobby tem que virar, ser produtivo, ganhar dinheiro em cima disso, enfim, tudo, né? Você mesmo se chicoteia, né? Você tem que estar ali na produtividade máxima. E você fala, cara, eu tô ficando doente, essa produtividade não tá fazendo bem pra mim, tá sendo tóxico, eu tenho que descansar. Quem disse que você consegue descansar? Tenta aí. Você fala, não tem problema. Aí quando você vai lá tentar descansar, você fica naquele pensamento, né? Os pensamentos que mentem, né? Nossa mente mente o tempo todo. Não, você não pode descansar, você tem que estar trabalhando. Não, você não. E se você não colocar o pé no chão e falar assim, não, descansar também é uma forma de eu me tornar produtiva. Se eu tenho um objetivo de vida, eu não tô falando pra você não ter um objetivo de vida que demanda esforço, mas que existem momentos que são muito importantes para lazer, para descanso, porque o nosso corpo também precisa descansar. Então isso está disfuncional, então eu preciso resolver. Então às vezes o desconforto vai ser falar, não, agora eu vou deitar e vou descansar 20 minutos. Meu cérebro pode falar, meus pensamentos podem falar que isso tá errado, isso não deve estar sendo feito dessa forma, que você deveria estar fazendo outra coisa, e vai vir a culpa de não estar fazendo o que você deveria estar fazendo, né? Mas você fala, não, eu vou descansar 20 minutos. Até que esse desconforto se torne um novo normal. Então você se programa, né? Reprograma, vamos dizer assim, né? Que descanso faz parte também do descanso do corpo, em que isso também vai se tornar parte dos nossos propósitos de continuar caminhando de uma forma saudável. Eu trouxe o último vídeo do canal, se eu não me engano, é sobre isso, né? Que eu falo que exercício físico também faz parte, um dos nossos sonhos, né? A gente precisa ter saúde,
A gente precisa estar bem para conseguir caminhar. Eu trouxe até uma fala de uma professora que ela trouxe em sala de aula, que ela falou: quem não tem saúde não canta nem dança, né? Então a gente fica se chicoteando, né? Produtividade massa, né? Aí quando você fica doente, quem disse que você consegue estudar, quem disse que você consegue trabalhar? E vida CLT, né? As coisas tem que ir doente pro trabalho, enfim. Então, tudo que você puder tornar o mais funcional possível, é melhor, né? Porque aí você vai conseguir ter mais tempo de vida. Enfim, tornar essa rotina produtiva da sociedade neoliberal menos agressiva, né? Para nós. Mas a gente também, em alguns momentos, né? Não sei se é no seu momento de vida, a gente não consegue entender que também somos seres humanos únicos. Então, a gente fica nessa dicotomia, né? De ficar se comparando com o outro, falando, não, eu nunca vou conseguir ser isso, nunca vou ser aquilo. E às vezes você olha pra uma coisa que o outro tá fazendo e você fala, não, eu nunca vou conseguir fazer isso. Aquilo é só o outro que tem uma inteligência, o outro que tem um cérebro. Como que dizem? Falam assim, esse fulano é cabeça, tal. E você acha que você não é capaz. Muita gente em matemática, física, fala, não, isso não é pra mim. Gente, quantas pessoas que eu já vi que simplesmente tinham esse pensamento e se proporam a estudar matemática 1% todo dia, vamos dizer assim. E hoje tem até um youtuber aqui, que ele tinha essa questão e agora eu não lembro o nome dele, e virou professor de física. Então nosso cérebro, ele também é plástico, a gente também está relacionado a isso. Mas a gente também tem que entender que nós somos únicos, espiritualmente falando, né? Eu quero trazer um pouco dessa pauta pro canal sobre espiritualidade. Sobre também que faz parte do nosso cuidado físico, espiritual, mental, na sociedade social, a gente também olhar para nossa espiritualidade. Eu trouxe aqui no canal essa questão da ação, do físico, tô trazendo do foco, da gente entender também os pensamentos, que a gente também tem que prestar atenção no que a gente tá focando e se aquilo que a gente tá focando realmente faz sentido, né? Porque às vezes a gente dá muita prioridade, por exemplo, para um relacionamento e aí você deixa de olhar pra si, ou dar muita atenção pra, vamos dizer assim, a comparação com o outro e deixa de olhar pra si. Aí nesse caso, como eu dei o exemplo, fulano sabe estudar matemática, tá fazendo matemática, uma coisa do tipo, e você fala, nossa, meu sonho sempre foi fazer matemática. E aí você começa a desacreditar em você. E aí seu foco fica no outro e fica desproporcional, porque você fica focando no outro em vez de estar fazendo um pouco, tomando uma ação comprometida com você, falando, não, eu quero isso e eu vou atrás. E no caso de relacionamentos, às vezes as pessoas nem estão em relacionamentos, mas aí a pessoa não responde, não. Enfim, isso pode ser tanto para homem, para mulher, a pessoa, vamos dizer assim, nessa geração, não vê um story. Aí a pessoa já fica, meu Deus, o que tá acontecendo, tal. E aí você perde tempo, esse tempo que você tá batalhando pra tentar entender o lado do outro, você não sabe se o outro tá trabalhando, se o lado do outro, se ele não te mandou mensagem por conta disso. E se a pessoa não tem responsabilidade afetiva, cara, você tem que tomar conta da sua energia, do que você pode fazer aqui na Terra, para que você não fique nessa confusão e tome logo a atitude de tomar alguma atitude em relação a isso, para que você não fique desperdiçando sua energia enquanto você podia estar correndo atrás do seu sonho, por exemplo, matemática. Então, se for preciso, você recomeçar sempre, né? Porque a vida ela vai trazer vários desafios. E eu tô dando alguns exemplos, gente. Eu sei que é muito mais complexo que isso. Mas que a gente tem que ter cuidado com o que a gente tá focando. Porque às vezes a gente tá focando numa coisa que nem faz sentido com a sua trajetória. E às vezes a gente tem que colocar na balança, beleza. Se eu colocar energia nisso aqui, vai crescer. E eu vou chegar aonde? E se eu colocar energia nisso aqui, será que vai ter mais significado pra mim? Será que aqui realmente tá uma coisa que eu gostaria? Um tesouro meu, da minha história, a longo prazo, vamos dizer assim, né? O que é um peso na minha vida?
eu trouxe aqui no canal também a questão da gente se entender, colocar na nossa perspectiva de voltar lá na sua infância, o que você gostava. Muitas vezes as pessoas se abandonam, ficam nesse foco excessivo em outras coisas que não si, né? Então voltar sempre pra si. Porque eu acho que no fim de tudo que eu quero trazer aqui no vídeo é a gente ter um olhar importante sobre nós. Porque às vezes a gente tá focando em outras coisas e a gente não tá focando em coisas pra gente. Às vezes a gente também tá focando no outro. Claro que é importante, né, cara? Quando uma pessoa precisa da gente no hospital, quando a gente tem que ser acompanhante, ou... Enfim, a gente também tem parte da nossa vida que a gente também tem que estar amando, né? Que isso não é fraqueza, não é nada. É solidariedade, é família, é isso, é amor. Amor, amor, amor. Incondicional. Então, são essas questões que a gente tem que entender, tá? O que eu tô dando foco na minha vida? Porque tudo que a gente dá foco, a gente cresce. E que a gente saiba esse equilíbrio. Foco em coisas boas, foco em coisas ruins, né? E esse movimento, tomar ação, né? Eu acho que a gente tem que também se conectar um pouco com o que importa pra gente, o que faz sentido pra gente. Então, a gente entender que a gente também é capaz, né? Não ficar só no olhar do outro e desacreditar na gente. Porque existe um começo, né, na nossa vida quando a gente fala, não, agora eu quero focar em mim. Isso vai ser importante pra mim. Às vezes é um momento que você tira pra você tentar se entender e ali voltar sua energia pra si. Isso pode ser dentro de um relacionamento, isso pode ser em um momento... Quando eu trago aqui no canal, gente, essas reflexões é pra vocês olharem um pouco pra vida de vocês e verem, né? Eu sei que cada contexto é diferente, mas às vezes as pessoas estão passando por términos de relacionamento estão completamente perdidas. E isso pode ser uma palavra amiga de você trazer o poder pra você. Quando você termina o relacionamento, você tem que trazer... É o momento de você, sim, você entender. Ninguém vem me salvar, vamos dizer assim, né? Então você leva essa energia que você tá esperando o outro, ou pensando no outro, ou ficando confusa com o outro, traga pra si. Coloca essa energia em algo que pode crescer. Questão financeira, projetos, coloca seus projetos pra frente. Às vezes as pessoas, né, começam a viver os projetos dos outros e se esquecem dos seus próprios. E aí, por exemplo, o relacionamento termina e você não sabe mais quem você é, porque você acaba se tornando também a identidade do outro. Então, isso que eu tô falando, da gente levar lá na infância, perguntar o que eu gostava de fazer. Quem é você, né? Quem é a Nicole, no caso? Quem sou eu? Quem eu era ali na minha infância? E eu trouxe aqui no canal também, revejam os vídeos sobre olhar um pouco pra trás também da sua própria galeria. Olha pra sua galeria, vê o tanto que você já cresceu e fale, cara, olha o tanto de coisa que eu já fiz. Será que eu também não consigo fazer mais? Sabe, gente, eu entendo que existe, eu não estou falando que não existe questão neoliberal, de mobilidade social, desigualdade, mas entendendo a realidade de cada um, pensando no lado financeiro, socioeconômico, amoroso, social, o que tá fazendo sentido do que eu tô falando pra você, sabe? O que na sua vida, um passo, sabe? Uma coisa que você pode mudar. Cara, eu tô colocando muito foco nisso aqui, isso aqui não tá fazendo bem. E pode ser álcool, pode ser uma coisa disfuncional, igualzinho eu falei, tô ficando exausta. Isso pode gerar um burnout. Cara, dá um passo de cada vez, beleza, eu quero mudar isso. Vai ser desconfortável, o que eu posso fazer hoje? Não, hoje eu vou descansar 20 minutos. Mesmo que seja desconfortável, eu vou aguentar. Eu vou colocar novos pensamentos na minha cabeça e vou falar, não, esse momento que é o de autocuidado. Descansar também faz parte da produtividade. Se eu quero traçar meus sonhos, isso também vai ser importante. Descansar não é fraqueza. E aí você vai fazendo esse jogo com a sua mente e você vai percebendo, aos poucos, coisas vão mudando. A maneira como você enxerga o mundo vai mudando. E isso também muda quando você aprende um instrumento. Ou você aprende a surfar, por exemplo. Tava vendo um vídeo agora de um surfista, ele falando, né, como a geração Z às vezes pode ter dificuldade em surfar, porque o surf, ele também é fora do nosso controle, né? Tem que ter onda, às vezes você chega na praia e não tem onda, você tá lá na prancha, no frio às vezes, e a onda não vem. Então tem várias frustrações.
E essa frustração é importante. O esporte, ele também traz essa questão. E eu também já falei no canal a importância tanto do exercício físico como fazer esporte, fazer línguas estrangeiras. Tudo que é possível na sua realidade. Cara, beleza, não tem, Nicole, não tenho dinheiro. Gente, tem tantos cursinhos online, não tenho tempo. 30 minutos do dia, sabe? Tentem pensar de uma forma flexível. Flexibilidade cognitiva. É isso, quando você tenta arranjar outros caminhos. Tá bom, está acontecendo isso. Estou ansiosa, vamos dar nome aos bois. Estou ansiosa, estou exausta. Então o que eu posso fazer hoje? O que tá no meu controle hoje? Porque a gente só tem hoje, né? Amanhã a gente não sabe, a gente vai estar vivo amanhã, mas a gente também tem que pensar hoje e a longo prazo, né? Mas o que a gente tá, a longo prazo é uma consequência do hoje. Tudo que você tá fazendo hoje, né? A longo prazo, enfim. Então, a gente entender que existem frustrações no caminho. Essas frustrações não são ruins. Às vezes são esses momentos desconfortáveis que vão te fazer crescer. E a ação, a coragem, ela vem antes dessa certeza de que vai dar certo. De que vai ser bom. Porque existem as possibilidades de não dar. Mas você teve coragem. Quantas pessoas nem tentam, né, no caso. Então aquilo vai ser uma experiência pra você. Mesmo se for boa, mesmo se for ruim. Também já falei aqui no canal. Aqui a gente não perde nada. A gente aprende, ou a gente fica mais forte, ou ganha experiência. Então são essas questões. O que eu tô dando foco na minha vida? Porque tudo que a gente dá foco cresce. O que eu posso dar foco? Sabe? Colocar, fazer uma lista. O que eu quero dar foco na minha vida? Porque isso é o seu futuro, vamos dizer assim. Mas esse foco tem que ser ação, todo dia, pequenos passos, né? 1%, 30 minutos todo dia. Ah, Nicole, não consigo correr, não consigo surfar, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, um instrumento. Vamos lá, 30 minutos todo dia, sendo ruim. Gente, tocar instrumento sendo ruim é a melhor coisa possível, porque você vai ganhando intimidade. Intimidade com o seu instrumento, intimidade pra você ser livre, pra você ser espontâneo, pra você entender que o nosso cérebro é muito inteligente. Às vezes você tá tentando ali fazer uma pestana, não consegue. Passa meses, você pega o violão, não sei, um ukulele, uma guitarra. E aí, de um dia pro outro, você consegue fazer uma pestana. E aí você vai vendo que não é do jeito que a gente quer, às vezes. É a gente aturar o desconforto de ser ruim por um bom tempo, pro resto da vida, né? Porque o instrumento é isso, sempre tá aprendendo, né? E a vida também, entende? Então são essas questões, gente. Eu quero dar foco no instrumento. A longo prazo eu quero ser um instrumentista. Vou começar a ser ruim. Vou começar a ser ruim, e ruim, até que o dia, pá, consegui, sabe? Só que o processo, também falo aqui no canal, a importância do processo já ser também uma grande vitória. Para que o dia que aconteça também seja 1%, sabe? E você esteja feliz com a sua trajetória, entende? Então, gente, o que vocês querem dar foco, sabe? Vocês querem dar foco naquele 1% ou vocês querem dar foco no que vocês estão vivendo agora? No que é possível? Beleza, você é único, gente. Todo mundo nasce com uma palma da mão, um olho, um cabelo. Todo mundo é único dentro desse mundo. Somos seres espirituais, temos algum objetivo aqui na Terra. Então entendam, cada um é único. Que a importância também eu trouxe aqui no canal sobre a gente se incentivar ao outro, porque não tira nada do seu. O amor que você dá é seu também. Então, a mensagem que eu trago aqui também faz parte de quem eu sou. E não tira nada, meu. Eu só posso ampliar. Então, gente, deem o primeiro passo. Porque o primeiro passo já é o começo do que você quer dar foco. O que eu quero dar foco na minha vida? O que eu quero fazer crescer? O que eu quero fazer dar certo? E não abandonem o processo porque não deu certo. Porque na mesa a gente tem várias ferramentas, mas nessa mesa também tem uma história. Então a gente pode entender que a gente vai passar por muitas coisas, mas que a gente tem uma história ali, sabe? Tudo que tá ali tem ferramentas novas que a gente consegue
com o tempo, com as novas experiências, que a gente sempre pensa, caramba, 3 meses atrás, nossa, eu não sabia nada sobre a vida. Aí passa 3 meses e você fala, nossa, não sabia nada sobre a vida. Você tá ganhando novas ferramentas, novos aprendizados, e a sua vida, ela é única. As coisas que você viveu, às vezes, as coisas que você amou, sofreu, perdeu, ganhou, tudo é único. Usem esse poder. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.